Olá, queridos alunos, como é que estamos? Nós do curso de Administração Técnica da formação em EJA, não é? Do IEMA, no curso EJA-TEC, a nossa disciplina de Química hoje, nós iremos estudar a indústria de aço e cimento em Açailândia, ou seja, nós vamos estudar a indústria química, não é? Os benefícios e os problemas ambientais. Hoje nós temos em funcionamento a Viena, né, que produz gusa, temos a AVB, que é o Aço Verde Brasil, que produz lingotes de aço, e temos o Cimento Verde do Brasil, que produz cimento flotante. Na nossa história, nós temos uma cidade que foi se desenvolvida e cresceu, né? A gente sabe que cresceu com o desenvolvimento da indústria química. A indústria química, ela aconteceu no Piquiá, como a gente sabe, ela aconteceu ali no Piquiá. E a indústria química, ela é interessante porque ela traz para a gente uma situação de crescimento no nosso município, e esse crescimento pungente trouxe a qualidade de vida que nós temos hoje. Vou mostrar para vocês aqui a região de produção de aço, né, para a gente entender onde mais ou menos a gente tem as indústrias. A CVB, que é a Cimento Verde Brasil, a CVB está aqui, ó. Aqui nós temos o córrego do 40. O córrego do 40 ele vai desaguar no município lá no rio Açailândia, que faz parte da bacia do rio Gurupi. E aqui nós temos a Gusa. A Gusa ela foi desativada, que era a primeira siderúrgica, ela não está em funcionamento. Tá? Mas aqui, olha, a gente tinha outra siderúrgica que também está desativada. Aqui nós temos a Viena. A Viena ainda está funcionando, tem 5 fornos. O que a Viena faz? Ela recebe o minério e em altos fornos, vou mostrar o alto forno para vocês. Nos altos fornos, como é este aqui, tá vendo? O alto forno vai fazer uma redução, uma reação de redução, onde vai produzir gusa. O ferro gusa é uma liga férrica de baixo carbono que vai servir para a formação de ligas metálicas no futuro. Então aqui está a siderúrgica, ela tem 5 fornos, a Viena tem 5 fornos, a Viena tem uma grande quantidade de eucaliptos plantado no Maranhão, que suporta a produção de gusa. No lugar da antiga Viena, nós ficamos com a Aço Verde Brasil. Hoje aqui a gente produz aço. E a AVB ficou aqui, mais ou menos aqui. A AVB, a produção de lingotes. Aqui nós temos a área da Vale, aqui o descarregamento de minério, a quantidade de minério que a gente descarrega. O minério é levado para a base de descarrego. Aqui, ó, olha, é as montanhas de minério, estão vendo? Ó? E esse minério aqui, que é descarregado dos trens, abastece a Viena. Abastece a Viena. Lembrando que o subproduto da Viena também está ligado à escória. E a escória é vendida para a AVB para a produção de cimento, né? Do cimento açaí. Então, nós temos no município de Açailândia, ele se desenvolveu e ele cresceu à base da formação
dessas indústrias, as indústrias de ferro-gusa. Nós temos situações extremamente importantes, né? Dentro do cimento do Gusa, né, nós temos situações que transformaram a produção de cimento. Agora, como que é o cimento? Como que ele é feito? O cimento, ele é feito através da escória. Ele é uma mistura de magnésio, cálcio, alumínio, né? E essa mistura vai produzir, né, a liga metálica que produz o cimento. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui a produção de cimento plotante. Produção Cimento Portland. Professor Marcelo Vieira, a invenção do cimento. O químico britânico José Paspidin foi a primeira pessoa a fabricar cimento em bases científicas. Ele batizou seu produto de cimento Portland devido à semelhança com uma pedra encontrada na ilha de Portland. O texto abaixo é uma cópia da patente de sua invenção outorgada pelo rei Jorge IV em 1824. Produção Cimento Portland. Fabricação do cimento. Cimento é uma pequena porcentagem de argila, queimada juntamente com o calcário e que endurece na presença de água. O cimento é normalmente utilizado sob a forma de concreto. O concreto é uma mistura de cimento, areia e pedra e normalmente utilizado para preencher formas na moldagem de vigas e estruturas. Cimento Portland. Matérias-primas: calcário, argila, minério de ferro, gesso. Cimento Portland. Cimento Portland. Calcários são constituídos basicamente de carbonato de cálcio CaCO3 e dependendo da sua origem geológica podem conter várias impurezas, como magnésio, silício, alumínio ou ferro. O carbonato de cálcio é conhecido desde épocas muito remotas, sob a forma de minerais tais como a greda, o calcário e o mármore. O calcário é uma rocha sedimentar, sendo a terceira rocha mais abundante na crosta terrestre e somente o xisto e o arenito são mais encontrados. O elemento cálcio, que abrange 40% de todo o calcário, é o quinto mais abundante na crosta terrestre, após o oxigênio, silício, alumínio e o ferro. Cimento Portland. Calcários. De acordo com o teor de magnésio, o calcário se classifica em calcário calcítico, CaCO3. O teor de Mg varia de 0 a 4%. Devido à maior quantidade de cálcio, a pedra quebra com maior facilidade em superfícies mais uniformes e planas. Este calcário, também por ter menor quantidade de carbonato de magnésio, exige maior temperatura para descarbonatar. Calcário dolomítico, CaMgO3-2. O teor de Mg é acima de 18% e por isso possui uma temperatura de descarbonatação ainda menor do que o calcário magnesiano. Calcário magnesiano, MgO3. O teor de Mg varia de 4 a 18%. A presença maior de carbonato de magnésio faz com que este calcário tenha características bem diferentes do calcítico. Cimento Portland. Argila. São silicatos complexos contendo alumínio e ferro como cátions principais e potássio, magnésio, sódio, cálcio, titânio e outros. A escolha da argila envolve disponibilidade, distância, relação sílica/alumínio/ferro e elementos menores como álcalis. A argila fornece os componentes Al2O3, Fe2O3 e Sil2. A argila fornece os componentes Al2O3, Fe2O3 e Sil2, podendo ser utilizado bauxita, minério de ferro e areia para corrigir, respectivamente, os teores dos componentes necessários,
porém são pouco empregados. Cimento Portland de gesso. É o produto de adição final no processo de fabricação do cimento, com o fim de regular o tempo de pega por ocasião das reações de hidratação. É encontrado sob as formas de gipsita, caso 4. 2H2O, imidratado ou bassanita, caso 4.0,5H2O, e anidrita, caso 4. Utiliza-se também o gesso proveniente da indústria de ácido fosfórico a partir da apatita. K3PU4 2 mais 3H2SU4 mais 6H2O 2H3PU4 mais 3 caso 4. 2H2O. Fabricação de cimento. O cimento é preparado com 75 a 80% de calcário e 20 a 25% de argila. A matéria-prima é extraída das minas, britada e misturada nas proporções corretas. Esta mistura é colocada em um moinho de matéria-prima, moinho de CRU, e posteriormente cozidas em um forno rotativo a temperatura de 1450 graus Celsius. Fabricação de cimento. Finalmente o clinker é reduzido a pó em um moinho de cimento, juntamente com 3 a 4% de gesso. O gesso tem a função de retardar o endurecimento do cliquer, pois este processo seria muito rápido se água fosse adicionada ao cliquer puro. Processo de fabricação. 2 métodos utilizados: processo seco e o processo úmido. Nos dois métodos os materiais são extraídos das minas e britados de forma mais ou menos parecidas, a diferença porém é grande no processo de moagem, mistura e queima. Dos dois métodos produz-se clinker e o cimento final é idêntico nos dois casos. Processo úmido. A mistura é moída com a adição de aproximadamente 40% de água, entra no forno rotativo sob a forma de uma pasta de lama. Processo úmido. Este foi originalmente utilizado para o início de fabricação industrial de cimento e é caracterizado pela simplicidade da instalação e da operação dos moinhos e fornos. Além disso, consegue-se uma excelente mistura e produz muito pouca sujeira, necessitando de sistemas bem primitivos de despoeiramento. Processo seco. A mistura é moída totalmente seca e alimenta o forno em forma de pó. Para secar a mistura no moinho, aproveita-se os gases quentes do forno ou de gerador de calor. Processo seco x processo úmido. O processo seco tem a vantagem determinante de economizar combustível, já que não tem água para evaporar no forno. Comparativamente, um forno de via úmida consome cerca de 1.250 kcal por quilograma de clinker contra 750 kcal de um forno por via seca. O forno de um processo por via seca é mais curto que um forno por via úmida, porém suas instalações de moagem do forno são muito mais complexas. Cimento Portland. Processo de fabricação do cimento. Preparação da mistura crua, moagem de cru. O calcário e a argila são misturados em moídos a fim de se obter uma mistura crua para descarbonatação e clinkerização. O processo de moagem desta mistura envolve a pesagem do calcário e argila na proporção adequada ao projeto de produção. O processo de moagem consiste na entrada dos materiais dosados, num moinho de bolas ou de rolos, onde a moagem ocorre com impacto e por atrito. Cimento Portland. Processo de fabricação do cimento. Cimento Portland. Processo de fabricação do cimento. Cimento Portland. Processo de fabricação do cimento. Processo de clinkerização. Após passagem pelos ciclones, o material entra no forno rotativo onde ocorrem as reações de clinkerização. Cimento Portland. Processo de fabricação. O teor de gesso varia em torno de 3% no cimento. O cimento Portland de alto forno, NBR 5735, além de gesso, recebe 20. Queridos, nós temos então a produção de cimento como sendo extremamente importante. E a gente viu aqui que o cimento é uma denominação convencionada mundialmente, não é? Para o material, usualmente conhecido na construção civil como cimento. O cimento Portland é um pó fino com propriedades aglomerantes que endurece sob a ação da água depois de endurecido. Mesmo que seja novamente submetido à ação da água, ele não se decompõe mais.
primeiro grande passo, né, foi em 1756, pelo inglês John Smeaton, que conseguiu obter um produto de alta resistência por meio da calcinação de calcários moles e argiloso. Em 1818, o francês Vicat obteve resultados semelhantes aos de Smeaton, mas utilizando componentes argilosos e calcários. Ele é considerado o inventor do cimento artificial. Em 1824, o inglês Joseph Aspdin queimou conjuntamente pedras calcárias e argila, transformando num pó fino. Percebeu que tinha uma mistura que, depois de misturado com a água e secar, tornava-se tão dura quanto as pedras empregadas nas construções. A mistura não se dissolvia em água e foi patenteada pelo construtor no mesmo ano, com o nome de cimento Portland, que recebeu esse nome por apresentar cor e propriedades de durabilidade e solidez semelhante às rochas da ilha britânica de Portland. No Brasil, o início em 1888, quando o comendador Antônio Prost Rodovalho instalou uma fábrica em sua fazenda em Santo Antônio. Em 1892, uma pequena instalação produtora na ilha de Jiriri da Paraíba. E em 1924, a Companhia Brasileira de Cimento Portland constrói uma fábrica em Peru, São Paulo, considerada como o marco da implantação da indústria brasileira de cimento. Os maiores países, a China, Índia, Estados Unidos, Turquia, Irã e Brasil, como os maiores produtores de cimento em milhões de toneladas, né, por ano. Já os maiores consumidores, China, Índia, Estados Unidos e Brasil. Os maiores, né? Claro. Previsão de consumo em relação ao Brasil. Esquema de fabricação, né? Você faz a extração do calcário, processo de britagem, moagem, a extração da argila, processo de moagem, mistura do calcário mais a argila, vai para um alto forno, você forma o clink, que há um resfriamento brusco mais a moagem. Então, os principais componentes do cimento é cal, sílica, alumina, óxido de ferro, por isso que é usada a escória, magnésia, sulfatos, álcalis, né? Também tem titânio, manganês, fósforo, o sulfeto de cálcio, sulfeto tricálcio, sulfeto de cálcio, que eles são resistentes, né? Que dão resistências ao cimento, que são os aglomerantes. Olha lá o clink, como que é, ó. Tá vendo o clink aqui embaixo? Ele vai ser moído. O clink reage com a água, é um material pastoso, endurece e tem resistência e durabilidade. A composição é clink mais adições. O que a gente adiciona para fazer cimento? Gesso, escória de alto forno, materiais pozolânicos, materiais carbonáticos, né? E esses materiais é para dar a condição do cimento, né? E os tipos de cimento? Cimento Portland comum, cimento Portland composto, cimento Portland de alto forno, cimento Portland pozolânico, cimento Portland de alta resistência inicial, cimento Portland resistente a sulfatos, cimento Portland branco, cimento Portland de baixo calor de hidratação e cimentos para poços petrolíferos, que é o que tampa, que faz a tampagem dos poços petrolíferos. Aqui tem a composição, né, que não é nosso caso. Então, queridos, nossa aula de hoje era para falar do cimento. A nossa próxima aula, nós iremos falar do Aço Verde Brasil, da indústria química que está na nossa cidade. Foi um prazer, grato por assistir a nossa aula.